Pensa só num lugar que guardava praticamente toda a sabedoria do mundo antigo. Tudo, de filosofia à medicina. Agora imagina tudo isso virando cinza. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A história trágica e, de certa forma, misteriosa da destruição da Biblioteca de Alexandria. É até difícil de colocar em palavras o tamanho dessa perda, né? Séculos e séculos de avanços, de pensamentos, de arte, simplesmente, puf, desapareceram. Virou fumaça e cinza. Uma perda, sim, é quase inimaginável para nossa civilização. Então, para a gente ter uma noção real do tamanho do estrago, a gente precisa primeiro entender o que essa biblioteca significava para o mundo daquela época. E olha, isso aqui é a chave de tudo. Não era só uma coleção de livros, sabe? Aquilo era, na prática, o cérebro do mundo antigo. Um lugar que atraía as mentes mais brilhantes para estudar, para debater, para criar coisas novas. Era o centro do conhecimento global. Tá, mas o que tinha lá dentro, afinal? Que tesouros eram esses que o fogo levou para sempre? Para começar, filosofia. Pensa em diálogos perdidos de Platão, em obras inteiras de Aristóteles que a gente nem sabe que existiram. Todo o pensamento dos maiores gênios da Grécia, do Egito, tudo juntinho num só lugar. Depois, matemática. A gente está falando de princípios, de teoremas, de cálculos que poderiam ter adiantado a nossa ciência em séculos. Já parou para pensar onde a gente poderia estar hoje se aquele conhecimento não tivesse sido interrompido? E também, claro, a medicina. Tratados de anatomia, técnicas de cirurgia que eram super avançadas para a época, receitas de remédios, conhecimento que poderia ter salvado milhões de vidas ao longo da história e que simplesmente virou pó. E o que dói mais ainda é que não eram só cópias de livros. A biblioteca guardava obras únicas, manuscritos originais que não existiam em nenhum outro lugar do mundo. Uma vez que queimaram, já eram. Desapareceram da história da humanidade. Para sempre. E é aqui que a história fica ainda mais frustrante, sabe? Porque a gente sabe o impacto devastador que o incêndio teve. Mas a causa, bem, aí a conversa fica bem mais complicada. Apesar de todas as teorias e debates sobre quem ou o que causou o fogo, tem uma única coisa em que todos os historiadores de todas as épocas concordam sem nem piscar. O ponto é esse. Não importa como começou, não importa quem foi o culpado. O resultado é visto por todo mundo como uma ferida que nunca fechou no progresso da humanidade. Uma perda que afetou todo mundo. Essa é a grande pergunta, não é? E teoria é o que não falta. Tem historiador que diz que o fogo começou meio que sem querer, durante uma guerra civil lá do Júlio César. Outros já culpam decretos de imperadores que vieram depois, ou até mesmo a conquista muçulmana. E a verdade, nua e crua, é que ninguém sabe ao certo. Mesmo com séculos de pesquisa, com um monte de hipótese na mesa, não existe uma resposta final. A causa do fim da Biblioteca de Alexandria continua sendo um dos maiores e mais tristes mistérios da história. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão, uma pergunta que fica ecoando e faz a gente pensar no preço real que aquela tragédia teve para todos nós. Pensa nisso por um segundo. Peças de teatro que nunca mais ninguém leu, mapas de partes do mundo que ficaram desconhecidas, teorias científicas que precisaram ser redescobertas séculos e séculos depois, ou, pior ainda, que talvez nunca tenham sido. A verdadeira dimensão do que a gente perdeu naqueles rolos de papiro é algo que, tragicamente, a gente nunca vai saber.